Tem que ficar numa posição aqui que o povo me veja. Boa tarde a todos e a todos presentes aqui nos municípios. É com grande satisfação que o Núcleo Técnico Científico de Telesaúde Tocantins dá início à nossa primeira webconferência. É uma grande satisfação para a gente, quanto equipe do Núcleo. Eu hoje, como representante aqui da equipe, como gerente técnica do Núcleo Telesaúde, meu nome é Michele, eu sou enfermeira. E a gente vem nessa empreitada, né, de conseguir trabalhar com os municípios de uma forma que a gente consiga acessá-los dando mais portabilidade, de alguma forma a gente consiga levar mais informação para esses municípios, que talvez de uma outra forma a equipe da CESAL levaria mais tempo para que a gente conseguisse alcançá-los com essa proposta do PEMAC, né? Então, assim, a gente está aqui, na verdade, para dar as boas-vindas à Luana Mendonça, técnica do Ministério da Saúde, do DAB, a Mirelle, que é a gerente da Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal da CESAL Tocantins, que veio também para contribuir, e a Silvia, que também é enfermeira e técnica lá da Secretaria de Estado, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, que vai estar trabalhando com a gente também nesse primeiro seminário virtual. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente está trabalhando intensamente numa agenda que a gente consiga trabalhar mensalmente com vocês, com a atenção primária, para que a gente consiga de fato atingir os objetivos do Telesaúde, que é qualificar a atenção primária no Estado. Assim, é um projeto que vem sendo desenvolvido desde 2009, agora em maio de 2012 a gente completa um ano de efetivo funcionamento no Estado, hoje com 30 municípios, com um núcleo, com um ponto implantado, mas isso não quer dizer que os outros que estão presentes, e aqui eu parabenizo os que não têm ainda, talvez não estejam cadastrados no núcleo, mas que estão hoje presentes nessa webconferência. Então, assim, a gente está muito feliz quanto a equipe, saber que a gente vai ter condições de trabalhar nesse formato, e eu vou passar a palavra para a Luana, que você que vai dizer. A palavra para a Mirelle, para a gente poder dar início de fato à webconferência, até pela questão do tempo. Tá? Um grande abraço a todos. Boa tarde a todos os municípios participantes, a todos os profissionais participantes também. E a gente, enquanto gerência de saúde da família, saúde bucal, a gente está muito satisfeito, né, em estar participando dessa webconferência. Por quê? Porque é um modo que a gente vê, né, de atingir o maior número de municípios quanto à qualificação e esclarecimento de dúvidas em relação ao Ministério da Saúde, para melhorar as ações, né, nos municípios de vocês. Vou passar a palavra para a Luana. Bem-vinda a todos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Luana Mendonça, eu sou apoiadora institucional do Ministério da Saúde, do Departamento de Atenção Básica. Gostaria de agradecer a todos os participantes por estarem aqui, né, para compartilhar esse momento com a gente, e agradecer o convite da Secretaria de Estado, da Mirelle, da Silvia e da Michele também aqui, né, do Núcleo de Telesaúde, para a gente falar um pouquinho com vocês sobre o PEMAC, né, e esclarecer as dúvidas no que for possível. Espero que o nosso encontro seja bem proveitoso. Obrigada. Meu nome é Silvia, sou da equipe da Estratégia de Saúde da Família, da Secretaria de Estado, e nós hoje estaremos discutindo um pouco, né, por meio da webconferência, sobre a fase de desenvolvimento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PMAQ, ou PEMAC para outros. E aí nós temos então, com essa webconferência, nós temos como objetivo discutir sobre essa fase,
uma vez que os municípios iniciaram o programa a partir da publicação da portaria do dia 29/11/2011, e para outros 2 municípios, que foram Gurupi e Carmolândia, o programa iniciou-se a partir da publicação de uma outra portaria, que é a 255, de 29 de março, de 10 de fevereiro de 2012. Então, por isso, então, nós acreditamos, né, que esse seria um momento importante para a gente estar discutindo um pouco sobre essa fase. Então, próximo. Então, qual é o objetivo do PEMAC, do programa, né? Retomando um pouco aí o objetivo geral do programa, que é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade. Então, o programa, ele que foi criado pela portaria 1654, de 19 de julho de 2011, ele traz, então, como perspectiva a questão da qualidade, possibilitar a todos os profissionais e gestores que façam uma reflexão acerca do atendimento, acerca da assistência que até então é disponibilizada, é prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde, e então possibilitando aí uma oportunidade de introduzir a cultura de avaliação nas unidades de saúde, no contexto das equipes de saúde da família, no contexto das gestões municipais de saúde. Então, o objetivo, ele propõe, dentro dos objetivos, ele propõe, então, induzir essa cultura de avaliação, induzir a melhoria da qualidade da alimentação e o uso dos sistemas de informação. E nós sabemos que os sistemas, né, eles são utilizados pelos profissionais, já é uma prática, né, na prática diária, faz parte, né, da conduta diária dos profissionais, e então nós propomos, por meio do programa, melhorar, qualificar esses dados informatizados, esses dados que são alimentados pelos municípios, e ainda possibilitar, induzir que eles pensem, parem um momento, para refletir sobre esse material que eles estão alimentando, sobre essas informações que eles estão produzindo. Ainda dentro dos objetivos específicos, o programa ele vai trabalhar com padrões de boas práticas, então ele induz que os profissionais façam uma reflexão em cima de padrões que foram colocados, que estão constituídos dentro do instrumento AMAC. Com esses padrões, ele procura incentivar que o profissional desenvolva suas ações o melhor possível, o mais qualificada possível. Então, os padrões, eles foram constituídos a partir de toda a legislação que o Ministério da Saúde veio desenvolvendo, né, até o presente momento. E então agora ele consolida, ele sintetiza toda essa prática dentro dos padrões de qualidade que são constituídos dentro do AMAC. Ainda dentro dos objetivos, procura maior conformidade com os princípios do SUS, qualificar a gestão, ter um impacto maior na saúde, na satisfação do usuário, né, por meio desse programa. Os usuários também estão inseridos, tanto na fase de reflexão dos padrões de qualidade, das ações do programa, como também nos resultados que essa equipe vem promovendo, e esses resultados, essas ações precisam ser divulgadas em veículos de comunicação do município, na própria recepção, né, procurando aí dar maior visibilidade e ter, então, um maior impacto sobre a satisfação desse usuário, para que ele possa participar melhor desse processo, né, de saúde, que ele também faz parte. Que ele é o nosso, né, foco, ele é a pessoa que vai receber toda essa assistência. Então, para quem essa qualidade? É para o usuário. Então, por isso que o impacto é sobre a saúde dele, é sobre a satisfação dele. O programa, ele foi dividido, né, ele está estruturado em 4 fases de desenvolvimento. A primeira fase é a contratualização, a segunda, o desenvolvimento, a fase 3 é a avaliação externa e a fase 4, a recontratualização.
A fase 1 ela foi desenvolvida então, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2011. Foi toda aquela mobilização que foi feita com os municípios, com os gestores, com as equipes, possibilitando aí que eles declarassem, né, a sua adesão ao programa e realizassem então todo um processo de contratualização, de compromissos e de desafios para esse primeiro ano do programa, para esse primeiro ciclo. A partir então da publicação da portaria 2812, do dia 29/11 de 2011, 98 municípios tocantinenses passaram então a integrar o programa. E então, a partir do dia 10 de fevereiro, mais 2 municípios entraram nesse grupo, e aí nós estamos com 100 municípios em todo o estado do Tocantins. A partir disso, nós iniciamos então a fase de desenvolvimento. Então, todos esses municípios, esses 100 municípios, eles estão já na fase de desenvolvimento. E o que é preconizado nessa fase? As equipes, elas iniciam um movimento, então, de desenvolver, de aplicar alguns instrumentos que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que contempla o instrumento de autoavaliação e ainda a atividade de monitorar os indicadores. A fase 3 é o momento no qual a equipe, o município irá receber uma equipe externa que irá fazer um estudo local das condições estruturais, das condições dos equipamentos e do processo de trabalho das equipes e da gestão. E a fase 4, essa fase 3 está prevista para iniciar em maio. E a fase 4 é o momento em que os municípios têm a possibilidade de declarar novamente a continuidade no programa. Pensando então um pouquinho nessa fase de desenvolvimento, então onde nós estamos? Então nós estamos atualmente na fase de desenvolvimento do programa. E essa fase, ela contempla a retomada dos compromissos do programa, então o gestor municipal, a gestão municipal, né, contando aí o gestor e sua equipe gestora, para fazer a retomada dos compromissos que estão constituídos lá no manual instrutivo do PEMAC, do programa, retomar os desafios que foram apontados pelas equipes e pela gestão. As equipes e a gestão tinham até 5 desafios cada um para serem apontados, então esse é o momento de retomar, reler esse material. E aí, em cima, então, dessa reflexão dos compromissos e desafios, faz-se uma relação também com o material contido, com o conteúdo dos padrões de qualidade do AMAC. Possivelmente, todos esses compromissos, eles estejam já dentro do conteúdo do AMAC, por isso nós fazemos essa relação. Inicia-se, então, a partir de agora, né, muitos municípios já iniciaram esse processo, outros estão desenvolvendo, que é a aplicação do instrumento de autoavaliação. O instrumento sugerido pelo Ministério da Saúde é o Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o AMAC, que foi, onde foi elaborado, né, um manual para esse material. E aí, então, esse instrumento, ele foi baseado no AMQ. Então, foi um instrumento previamente já usado, foi um instrumento que já tem-se uma vivência com ele, então ele sofreu algumas alterações, e então ele foi melhorado e colocado como instrumento agora a ser utilizado nesse programa. Contempla ainda essa fase, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre o AMAC, tá? Contempla ainda essa fase o monitoramento dos indicadores. E então, a partir da reflexão dos compromissos, dos desafios e do AMAC, e ainda do monitoramento dos indicadores, irão surgir,
necessidades. E essas necessidades, elas podem ser necessidades também de educação permanente. Pode acontecer de um determinado padrão de qualidade precisar de uma temática a ser discutida com os profissionais ou mesmo com a gestão, com os agentes comunitários de saúde, com médicos, etc. Então, aí é que entra, então, esse outro componente que é a educação permanente. E ainda a necessidade de algum apoio institucional dentro dessa mesma lógica das necessidades que foram detectadas. Colocando um pouco sobre o AMAC, então, é esse instrumento de autoavaliação disponibilizado e proposto pelo Ministério da Saúde. Ele é um instrumento que ele não é obrigatório ser este, mas que o município pode lançar mão de um outro instrumento se for um instrumento que foi previamente pensado, elaborado, sistematizado, e que ele é institucionalizado, então, dentro do seu município. Para trabalhar, né, esse instrumento, é importante que ele seja um trabalho coletivo, né, que englobe tanto os profissionais da equipe, como os profissionais que trabalham para a qualidade dessa unidade de saúde, né, como os profissionais da recepção, os profissionais da higienização dessa limpeza de manutenção, a gestão, o Conselho Municipal de Saúde e ainda a representação da comunidade, usuários. Então, é importante essa reflexão, uma vez que todos possuem um papel no desenvolvimento dessa melhoria da qualidade dos serviços. E na perspectiva de autoavaliação, nós propomos a superação do significado punitivo de se autoavaliar, né, de se fazer avaliação, porque, em geral, acontece muitas vezes de se levar sempre para o particular, para o punitivo, e aqui é justamente um momento de refletir, de se colocar enquanto ator nesse processo, de avaliar e pensar possibilidades de mudança. Dentro do desenvolvimento, né, do PEMAC, ele vai dar ao município, a gestão, um caminho para definir o que é prioridade para aquele determinado momento. Quais são as prioridades para esse primeiro ano do programa? Né, e é importante lembrar que terão padrões que nesse primeiro momento não são prioridades, e outros já são prioridades para serem solucionados, né, para se propor mudanças. Então, nessa perspectiva, alguns precisarão de recursos, então o AMAC ele tem também essa possibilidade. A intenção dele é direcionar a tomada de decisão e onde nós deveremos atuar, investir o recurso financeiro, né, que compõe aí o AMAC, o PEMAC. Com o desenvolvimento do AMAC, que ao final ele vai levar essa equipe, essa gestão, a realizar um plano de ação, né, a desenvolver uma matriz de intervenção. Então, de todos os padrões que foram discutidos, que foram refletidos, quais destes irão para a matriz de intervenção? Então, teremos algumas prioridades, né, de todos os padrões que forem lidos, que sofrerem, né, reflexão pela equipe. É daqui também que vai surgir, como eu falei, as necessidades de educação permanente e de apoio institucional. Então, os padrões de qualidade, eles são constituídos de duas unidades de análise. A unidade gestão e a unidade equipe. Dentro da unidade de gestão, ela contempla a gestão municipal, a da atenção básica e da unidade básica de saúde. Dentro da equipe, ela contempla o perfil, processo de trabalho e atenção integral à saúde. É importante ressaltar que essa distribuição
ela é mais do ponto de vista estrutural para facilitar o desenvolvimento das reflexões, né, das discussões em loco. E nós ressaltamos que a gestão, ela tem a coparticipação no desenvolvimento das atividades pela equipe. Então, haverá padrões de qualidade que só serão alcançados se tiver aí uma intervenção, uma discussão, né, uma pactuação com a gestão municipal. E a participação da equipe, e o papel da equipe nesse processo é que a reflexão da equipe, em conjunto com a gestão, pode possibilitar alguns caminhos para a solução dos problemas. Então, por isso que os padrões de qualidade precisam ser refletidos em conjunto, equipe e gestão. No total, eles somarão 112 padrões de qualidade. Os padrões de qualidade, eles são estruturados da seguinte forma. Tem o número do padrão, a descrição do padrão de qualidade, que é uma afirmação acerca daquela qualidade esperada. A escala numérica, que é um grau de adequação do padrão à situação analisada. Essa escala ela vai de 0 a 10, e ainda vem um detalhamento do padrão de qualidade, que é um comentário, uma explicação mais detalhada. Então, vocês irão dar seguimento, irão fazer a reflexão em cima dos padrões de qualidade, em cima do detalhamento, que é essa descrição da parte inferior. Então, nós colocamos aqui como exemplo um padrão de qualidade, que é o 4.19, onde a equipe, então ela é uma afirmação, a equipe de atenção básica desenvolve ações sistemáticas coletivas e individuais, desde o pré-natal até os 2 anos de vida da criança, para incentivar e orientar o aleitamento materno e a introdução de alimentação complementar saudável. Então, esse padrão, assim como todos os outros, ele tem uma escala numérica de 0 a 10. Então, para cada padrão, a equipe irá fazer uma reflexão, a leitura, reflexão, né, sobre esse padrão. Essa reflexão precisa ser feita em cima do detalhamento, que é essa descrição da parte inferior. E aí, se você atinge 100% do que é descrito, você, então, irá se reportar à escala numérica, né, em nota 10. Então, vai de 0 a 10. A equipe, então, a partir da reflexão que ela faz, né, ela vai chegar a um consenso dentro dessa equipe que está discutindo, dentro dessa reunião, né, problematizadora. Então, 0, muito insatisfatório, e 10, muito satisfatório. Então, a escala é para direcionar essa equipe, né, e ela fazer essa autorreflexão. Então, é importante ressaltar que a importância de todos participarem desse processo. Então, a escuta da opinião dos outros, a minha chance, o meu direito de falar, nesse momento, né, a participação do agente, a participação do cirurgião dentista, de representação da comunidade, do conselho, para que todas essas pessoas participem do processo, se sintam parte desse processo e da solução para os problemas. Então, a pergunta que se faz, a questão, quando se reflete o padrão de qualidade qual é, nessa escala, qual é a numeração que melhor representa a minha atitude em relação à questão avaliada, né? Qual é a melhor? De 0 a 10. O que melhor representa a minha atitude? Então, é importante que cada um se sinta parte do processo, se sinta como uma pessoa que vai contribuir para a execução dessa ação, para colocar ela em prática. Que muitas vezes, para colocar em prática essa ação, não é necessariamente, ou tão somente, o médico ou o enfermeiro, né? Precisa de toda uma estrutura, de toda uma organização para que aquela ação aconteça. Partindo, então, dessa discussão de todos os padrões de qualidade, a equipe chega, então, a essa avaliação da quantificação, né, de 0 a 10. E, então, ela vai definir
quais são as prioridades para esse primeiro ano do problema, e essas prioridades elas irão para essa matriz de intervenção que ela consta nas últimas páginas do manual AMAC. Essa matriz ela é composta de uma descrição do padrão, que é a mesma do manual AMAC, a descrição da situação problema, e dando seguimento ele vai colocar quais são os objetivos, qual é o objetivo que a equipe tem, que a gestão tem para esse padrão, e em seguida ela já propõe aí o plano de ação com as estratégias, atividades e recursos. É importante ressaltar a importância de responsabilizar pessoas para o desenvolvimento das ações. Não é? Então, cada um tem uma participação. Então, começa-se com a discussão e se fecha com a responsabilização de cada um. Então, qual o meu papel? Dentro disso, é importante também se pensar em prazos. Né? Qual o tempo que nós temos para colocar em prática? Para colocar isso aqui para funcionar, essa ação para ser executada. Então, o que vai para a matriz de intervenção? Né? Tudo vai para a matriz de intervenção? Não. Matriz de intervenção, então, consiste na construção dos planos estratégicos para enfrentamento dos problemas identificados. Então, vocês irão identificar problemas mais críticos, problemas que demandarão recursos, muitas vezes problemas que dependerão de outros atores, mas para esse primeiro ano do programa, vocês precisam pensar em problemas, nos problemas mais importantes para o grupo, né? Quais são os problemas mais importantes para essa equipe? Né? O que está sob a governabilidade dessa equipe, dessa gestão? Né? Esse padrão, resolvendo esse padrão, eu vou ter um impacto, né? Qual é a ação que vai me dar maior impacto sobre o problema? E qual é a estrutura que eu tenho para resolver? Qual é a capacidade instalada? Né? E se eu tenho desejo de mudança. Então, o que vai para a matriz de intervenção são as prioridades para esse primeiro ano de programa. Uma outra ação a ser desenvolvida pelas equipes é o monitoramento dos indicadores. Foram elencados 47 indicadores para o programa de melhoria do acesso e da qualidade, que são divididos em indicadores de desempenho, em um total de 24, e 23 indicadores de monitoramento. Os indicadores de desempenho, eles eles vão compor 20% da nota da certificação. E os indicadores de monitoramento, eles serão observados ao longo do ano e eles poderão ser incluídos no grupo dos indicadores de desempenho. Todos os indicadores, eles serão produzidos a partir da alimentação do CIAB. Então, a equipe já faz a alimentação desse CIAB, e então, a partir dessa alimentação, o Ministério da Saúde vai fazer um cálculo, vai produzir esse indicador e disponibilizar na página do Departamento de Atenção Básica, entrando lá na página do PEMAC. Para que essa equipe possa lançar o olhar sobre esse dado, verificar a qualidade desse dado, e que ela possa pensar em possibilidades de melhoria. Então, a equipe vai poder entrar no sistema e verificar quanto que essa equipe está em relação a determinado indicador, né, para todos os indicadores, e verificar ainda a média dos indicadores do extrato a qual o município faz parte, para que ele faça um comparativo, porque esse comparativo é em cima do extrato, é dentro do grupo de municípios parecidos com o seu. Todos os indicadores, cada indicador, ele faz parte de uma área estratégica, então da saúde da mulher, criança, diabetes e hipertensão, saúde bucal, tem a produção geral, hanseníase, tuberculose e saúde mental.
O CIAB ele sofreu algumas alterações desde o ano passado, procurando atender a todos esses indicadores. E então aquelas equipes que ainda não fazem uso da ficha PMA2 complementar precisam então estar pensando como pode solucionar esse problema. Para vocês terem uma ideia um pouquinho, eu trouxe aqui esse exemplo, que é um da área de saúde da criança. Então, na área de saúde da criança, existem 6 indicadores de desempenho e 3 indicadores de monitoramento, no total 9 indicadores na área de saúde da criança. Então, esses indicadores, os 6 primeiros, comporão também a nota. Então, o que a equipe, qual o movimento da equipe agora? Se ela pensar, então, no indicador de desempenho número 1, que é a média de atendimentos de puericultura, o movimento da equipe é pensar como que eu estou realizando puericultura, como eu estou realizando puericultura, qual a faixa etária, qual a frequência do atendimento de puericultura, como é sistematizado esse serviço, qual é a qualidade das informações de puericultura que eu informo para a Secretaria de Saúde, qual é a qualidade do registro dessas informações no prontuário. Eu utilizo o cartão sombra, não utilizo, eu peso a criança, eu não peso, né? Qual é a qualidade desse atendimento e qual é a qualidade do registro. Pensando então, lá já na avaliação externa, então, se eu falo que realiza puericultura, e aí nós sabemos que 70% da nota, ela está relacionada a evidências daquilo que as equipes realizam, então eu tenho que pensar na qualidade dessa informação. Então, a gente retoma então a importância de se alimentar, de primeiro, realizar a ação corretamente, né, com qualidade, e aí com isso eu vou ter elementos para lançar no sistema, né, no CIAB, no CISVAM, né, no próprio boletim, né, BPA, e ainda nos prontuários, no CIAB, etc. Então, esse movimento que eu fiz agora, de me perguntar, de fazer essa pergunta, como eu estou fazendo, né, e o que eu poderia fazer para melhorar, é esse movimento que as equipes precisam fazer. Então, eu sempre falo que mais do que calcular o indicador, o importante agora é pensar como eu faço para melhorar esse indicador. E lá onde descreve, que é o anexo do manual PEMAC, ele vai descrever cada indicador de todas as áreas, da criança, da mulher, etc. E, ao final, ele vai orientar como calcula e como faz para melhorar cada um dos indicadores. Então, a partir de agora eu vou colocar um pouquinho sobre a avaliação externa, e é importante ressaltar, antes disso, que a fase de desenvolvimento, então, é todo esse momento que as equipes estão vivendo agora, de retomar, então, metas, de retomar, aliás, compromissos, de retomar desafios, de lançar um olhar sobre os seus indicadores, sobre a qualidade das informações, e então é dar continuidade às ações que a equipe já vem realizando e que agora ela se propõe a melhorar a qualidade, né, e acesso. A próxima fase que nós iremos vivenciar é a fase 3, que é a avaliação externa. A partir do mês, provavelmente até o final dessa semana, ou na próxima semana, o site do PEMAC, dentro do DAB, do Ministério da Saúde, ele vai estar aberto para os municípios, para as equipes fazerem a solicitação da avaliação externa. Então, a avaliação externa ela só acontece se o município fazer esse movimento, se o município solicitar. E ele solicita isso no site do DAB.
Então, a partir do momento que abrir, o município vai preencher algumas informações e o município vai anexar provavelmente alguns documentos. Um ano depois, mais um mês depois, em média, então está previsto para o mês de maio, então para o mês de abril solicitar a avaliação externa e para o mês de maio a realização da avaliação externa. Essa avaliação externa, ela vai ser feita ser feita a partir de um conjunto de informações. Tem um grupo de informações que irá contribuir para a certificação de desempenho das equipes. Quais são essas informações? O monitoramento dos indicadores, que são os 27 que eu já coloquei, e a verificação dos padrões de qualidade. A verificação dos padrões de qualidade vai ser feita por um avaliador externo. Então, o município vai receber o município vai receber uma equipe que ficou a cargo aqui no nosso estado de profissionais da Universidade Federal do Tocantins. Essa equipe ela vai ser recebida por essa gestão, pela equipe, e onde a gestão tem um importante papel, as equipes têm um importante papel de receber essas pessoas, de fazer esse elo com as equipes, com os trabalhadores, e de levar esses profissionais nas unidades, em algum posto de atendimento que exista na zona rural também, e dar a hospedagem para esses profissionais, para essas pessoas, os coletadores que irão aos municípios. Então, juntando essas informações do monitoramento e da verificação dos padrões de qualidade, tudo isso vai compor a certificação de desempenho. Tem um outro grupo de informações que também serão coletadas por esses profissionais, que se refere a acesso e qualidade. Essas informações, elas vão investigar no município a rede local de saúde, vão coletar dados relacionados à rede local, à satisfação do usuário, onde serão entrevistadas pessoas que usam mais rotineiramente os serviços, como pessoas com doenças crônicas, pessoas que fazem atendimento na área de saúde da criança e na área de saúde da mulher. Irão ainda coletar dados a respeito da utilização dos serviços por esses usuários. Então, a avaliação externa, ela constitui de um grupo amplo de informações, onde parte deles vai contribuir para compor a certificação. O mais importante que nós acreditamos nesse momento da avaliação externa é o grupo de informações ricas que irá constituir esse relatório, que vai depois retornar para essa equipe e gestão, para que essas pessoas façam uma reflexão dessas informações. Né? Então, é importante essas informações, o retorno dela para essa equipe, para essa gestão, para que elas possam refletir sobre o seu processo de trabalho, sobre suas condições de trabalho e pensar possibilidades de mudança. E aí, então, caminhando um pouco mais, né, no programa, a partir da publicação da certificação de desempenho, as equipes, elas vão ser classificadas em satisfatória, insatisfatória, né, e assim sucessivamente. E aí, então, essa equipe ela tem a possibilidade de fazer a recontratualização para continuar no programa. Então, ela passa, a partir da publicação da certificação, ele passa a receber conforme o desempenho que ela obtiver com a certificação. E ela tem a possibilidade de entrar novamente no sistema, nos prazos a serem estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e novamente aderir, né, recontratualizar e continuar no programa. Nós agradecemos a participação, nós vamos dar seguimento com algumas questões que estão sendo colocadas e algumas intervenções aqui que vão ser colocadas pelo pessoal presente. Vou passar para a Mirelle para ela conduzir.
gente, algumas pessoas digitaram pelo chat, né, algumas dúvidas em relação ao vídeo. Eu queria que alguém digitasse para mim. Em relação ao vídeo, Silvia, foi perguntado se poderá ser acessado depois, né? Essa webconferência está sendo gravada e depois vocês entrem no site para olhar se tem como acessar o vídeo, ou então entre em contato pelo telefone para ver a questão operacional mesmo, né? Como é que faz para poder ter acesso ao vídeo. Mas o Washington vai fazer o vídeo, tá? Ele confirmou para a gente que vai fazer. Aí você poderia digitar, porque eu não sei se a pessoa está me ouvindo. Em relação ao som que está cortando, imagem travando, que alguns digitaram, provavelmente é problema com a internet, né? Por isso que teve esse problema de som cortando, imagem travando. Em relação ao material, se vai ser enviado por e-mail, vai ser enviado sim, viu? O material vai ser enviado por e-mail. Não só esse resumido, como o que a Luana apresentou ontem na oficina, para quem não pôde participar da oficina. Em relação ao Sysvan Web, a gente não tem como dar essa informação, dessa previsão sobre quando vai ser aberto o Sysvan Web. Eu vou passar agora a palavra para a Luana, porque ela vai informar o telefone, né, de contato do Sysvan Web no Ministério da Saúde, para vocês estarem ligando lá. E também, uma outra dúvida que surgiu é em relação ao plano de intervenção, se a Luana vai enviar. Ela vai esclarecer, que hoje nós sentamos lá no Estado, nós fizemos um plano de ação e vamos enviar para vocês por e-mail. Tá? Vou passar a palavra para a Luana. Oi, gente, boa tarde mais uma vez. Só para tirar algumas dúvidas, né, que surgiram com relação ao plano de ação, ou alguns chamaram de intervenção, né, o plano que a gente ficou de ontem, depois da oficina, a gente pactuou, após a oficina do PEMAC, a gente pactuou que ia enviar para vocês, né, a ideia do plano de ação, né, uma proposta mesmo de trabalho, para que os gestores municipais trabalhem com prazos, né, para desenvolver a fase 2 do PEMAC. Então, a gente vai enviar, né, o pessoal do Estado, da SESA, aqui do Tocantins, vai enviar para os e-mails de vocês, para os secretários municipais. Com relação ao Sysvan Web, eu queria passar para vocês o contato do Luciano, lá do Núcleo de Tecnologia da Informação do Departamento de Atenção Básica, que ele vai poder tirar a dúvida de vocês com relação, né, à utilização do Sysvan. Tá? O telefone de lá é o 61-3306-8014. 61-3306-8014. Luciano. Tá, para que vocês possam saber algumas informações com relação não só ao Sysvan, mas aos outros sistemas, com relação à tecnologia da informação mesmo, lá nesse núcleo. Surgiu aqui agora uma pergunta de como será o cálculo da avaliação, Luana. Na verdade, o instrumento, né, da avaliação externa, ele está fechando, tá? E aí vocês vão ver lá, depois que vai ser publicado esse instrumento, né, e cada questão vai ter uma pontuação. Ainda não está fechada essa questão da pontuação do caso da avaliação externa. Para a autoavaliação, como vocês viram, a MAC traz aquela escala de 0 a 10, né, que a equipe vai poder se autoavaliar. Então, vai ser mais ou menos nessa lógica, mas ainda não está fechada essa questão da pontuação no caso da avaliação externa. A avaliação externa, é importante lembrar que ela tem estreita relação com os padrões de qualidade. Então, se nos padrões de qualidade, lá trata da saúde da criança, como eu trouxe o exemplo, que poderia ser em qualquer outra área, como que está sistematizado isso e qual é a evidência que mostra que aquilo de fato existe. Então, o município, né, a gestão, as equipes, os profissionais precisam pensar acerca disso.
né? Como que eu faço essa ação? Eu faço, mas como que eu registro? Isso está disponibilizado, um histórico disso na recepção, o meu registro do boletim, do mapa de atendimento diário, ele é realizado, os sistemas que tratam desse atendimento, ele está sendo alimentado em tempo hábil, alimentado com qualidade. E qual é a qualidade do prontuário? Né? Qual a qualidade do prontuário, das informações contidas no prontuário, que prova ali, que está colocada, que eu realizei aquela determinada ação. Então, está ali registrado, está carimbado pelo profissional que realizou, né? E ali consta as informações que vai permitir, então, essa evidência. Né? Então, 10% da nota se refere à implantação de processos autoavaliativos. 20% é sobre em cima dos indicadores e 70% é sobre as evidências que de fato isso exista. Então, assim, a gente sabe que o AMAC tem toda uma forma de cálculo, né, que já é colocado no próprio manual. O cálculo que vai ser feito para avaliação externa não é o mesmo. É importante que as equipes saibam disso. Não é o mesmo, isso já foi colocado pelo Ministério. Mas ele guarda em seu conteúdo a relação do que vai ser investigado, é muito parecido com o que está sendo aqui colocado para a equipe refletir, para a equipe fazer essa reflexão. Como eu faço, né, onde eu estou e para onde que eu quero ir, certo? Mas assim, o detalhamento de como vai ser feito o cálculo mesmo ainda não foi disponibilizado. Silvia, eu queria só que você respondesse em relação... Está surgindo algumas perguntas em relação... O município está perguntando se pode ser utilizado o AMQ. Pode ser utilizado qualquer sistema de avaliação. Mas a gente está recomendando o AMAC pela facilidade que ele tem, porque o AMQ ele é muito preso, né, assim, as respostas, ou é 880, como diz o outro, né? Então você não tem assim um meio termo. Então o AMAC você tem uma margem maior de você estar melhorando, né? Assim, você sabe de onde você está para poder continuar e cada vez mais estar melhorando. Em relação a recursos, eu não entendi bem assim, como que seria essa questão do recurso. Seria um recurso que venha para o município, que depois vai estar continuando a receber? Poderia esclarecer mais essa pergunta, por favor? Isabel, foi você que perguntou em relação aos recursos. Eu não sei se você está me ouvindo. Enquanto a Mirella esclarece sobre o recurso aqui, como de fato é a pergunta, eu vou colocar um pouquinho mais sobre o AMQ. Então, aqueles municípios que têm o AMQ em funcionamento, eles podem continuar, né, com essa adesão ao AMQ, né, autoavaliação para a melhoria da qualidade. Agora, é importante ressaltar os prazos, né, o AMQ tem um período, né, para ser alimentado, para ser refeito a autoavaliação, que é de 6 meses. Então, o sistema ele abre para a equipe lançar as informações, a autoavaliação, e posteriormente ele fecha. Então, tem que ser verificado se esses dados estão sendo alimentados regularmente, dentro dos prazos estabelecidos. Tem que ser verificado se todos os padrões de qualidade, se os conteúdos, né, contidos nos padrões de qualidade, estão todos contemplados no AMQ. É importante, porque muitas vezes o AMAC, ele trouxe um detalhamento maior, então você vai precisar de pegar, muitas vezes, algum outro padrão do AMAC. Porque a importância maior disso é que possibilite à equipe essa reflexão. Então, o conteúdo precisa ter pertinência um com o outro. E uma outra questão a ser pensada é como é que está sendo feito, né? Então, a autoavaliação, ela precisa ser feita em conjunto, né? Qual é a metodologia que está sendo usada? Permite a participação de todos? Então, quem realiza?
como é feito, quem realiza e como que isso está sendo registrado. Então, eu falo tanto no registro que vai para o Ministério da Saúde, que vai para o sistema, como o registro dentro do próprio município, que fica. Então, tem uma matriz de intervenção, né? O AMQ está produzindo uma matriz, né? Está culminando ao final com uma matriz de intervenção, com um plano de ação para ser executado. Essa equipe tem uma rotina, um calendário de encontros, onde ela retoma a matriz de intervenção e redireciona aquelas questões que não estão sendo bem solucionadas. Então, é importante, de fato, que esse instrumento avaliativo ele exista. E, como eu falei, possuir processo autoavaliativo no município, ele vai já contar 10% da certificação. Então, 10% é se existe esse instrumento implantado, não é se ele já teve resultado. Isso é uma outra questão que vai refletir em indicadores, que vai refletir em evidências, por exemplo. Mas, assim, se existe o instrumento, algum outro instrumento implantado, então isso conta sim. Em relação ao dinheiro, né, que já está, os 20% que muitos municípios que aderiram já estão recebendo, a Luana está respondendo pelo chat, né, mas assim, o dinheiro ele vem para ser gasto na atenção básica, né, visando a qualidade das ações e serviços da atenção básica. Então, pode ser utilizado para, segundo a portaria 204, para reformar, para comprar equipamentos, diversas, a gente vai mandar a nota técnica dessa portaria para vocês terem ciência sobre o que pode e o que não pode ser gasto, tá? Mas ela é baseada na portaria 204 de 2007, a Luana digitou aí pelo chat. Alguém pediu para repetir sobre o cálculo da avaliação externa. Eu vou passar para a Luana, porque inclusive o tempo está um pouco apertado, que ela tem que ir embora agora às 15h30 e o motorista já chegou. Tá? Vou passar para ela. Gente, olha só, com relação, só retomar a questão dos recursos, né? Por se tratar de um recurso, né, do componente do PAB variável, é necessário que se tenha atenção toda voltada para o que é mencionado na portaria 204. Com relação ao que não se pode gastar, né, com esse dinheiro. Porém, preconizando as ações de atenção básica, né, vocês podem utilizar com despesas de custeio, né, que é para observação mesmo daqueles materiais e insumos de consumo da unidade, observar realmente quais são as necessidades da equipe, certo? Desde que seja tudo, e tudo vai ser prestado contas da mesma forma que vocês prestam conta com relação ao PAB fixo e ao variável, do mesmo jeito. Né? Com relação à avaliação externa, né, o cálculo das notas, como eu falei para vocês, ainda não tem a finalização do instrumento da avaliação externa com relação às notas. O processo de autoavaliação tem uma escala de 0 a 10. A avaliação externa ainda não foi finalizado, porque depende muito do critério dentro do instrumento de avaliação externa. Porque tem alguns que são de observação, outros de entrevista, então vai variar a margem, né, para a nota aí da avaliação externa. Então, eu peço que vocês aguardem para a publicação do instrumento, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como é que vai ser a questão da avaliação aí. A Leila está colocando aqui que em função do programa, né, e o trabalho da equipe aumentou bastante, né, e a questão do recurso, como fica, né? Será que não vai aumentar também? Nós entendemos que essa parte de autoavaliar, ela pode ser uma prática contínua na rotina das reuniões de equipe, nas reuniões da unidade de saúde. Então, dentro já do calendário que vocês já possuem,
de reunir com sua equipe de trabalho, com sua equipe de saúde da família, com a gestão, com outros profissionais da própria unidade, vocês têm essa ferramenta para dar seguimento. É possível que você já faça algum tipo de autoavaliação, e talvez essa autoavaliação que vocês já façam, ela não seja tão sistematizada. Então, o que se propõe agora com o programa é dar direcionamento a essa autoavaliação. Talvez nesses primeiros momentos do programa, vocês precisarão de se reunir mais de perto, de ter reuniões mais próximas umas das outras para responder todo o instrumento, né? Mas a partir do momento que o programa ele é desenvolvido, ele vai sendo já parte da rotina, ele vai já entrando dentro das reuniões que vocês já realizam no contexto dessas equipes de saúde da família, tá? E a questão do recurso, se isso pode, né, e os recursos para os profissionais, como fica essa parte, né? A Luana já colocou aqui, então, o recurso também pode ser para os profissionais, a gente sabe que pode, tá? Então, ela colocou aqui, né, está também descrito na portaria, né, a questão que é colocada aqui. Vou até ler aqui o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 6º, né, da legislação da portaria 204. Então, tem um item aqui que vai falar, 3, gratificação fica vedada. Vamos lá. Fica vedada a utilização desse recurso, né? Então, ele é pago e variável, né? Fica vedada para gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco, né? O PAB, né? Previsto no respectivo plano de saúde. Então, é importante que qualquer ação, qualquer gasto que essa equipe realize, ela passe a conter, ela passe para o plano de saúde do município, né? E elas passem, então, por aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, quem vai definir as prioridades de investimento a gente espera que seja em conjunto, equipe e gestão, e com base no que foi detectado, com base na autoavaliação. Então, em cima disso, vocês vão pensar, né, no que são as prioridades. Terão prioridades que não vão precisar de recursos, elas vão demandar, muitas vezes, uma sistematização, um realinhamento das ações que vocês já desenvolvem, e terão atividades que vão demandar recursos. Então, nesse sentido, então, vocês definem como, então, gastar esse recurso, né, e a gente espera, então, que em diálogo, equipe e gestão. Então, eu queria agradecer aqui, né, uma mobilização muito boa, e a gente tem 29 participantes na webconferência, né, isso é uma ótima sinalização do interesse, do compromisso, tanto por parte dos gestores, né, quanto dos profissionais aí da equipe, e a gente, enquanto ministério, a gente torce, né, e se disponibiliza para que a gente consiga alcançar as metas do programa, né, e a gente está aqui preconizando aquilo, né, que é uma política, que é a atenção básica, né, e fortalecendo a questão do apoio institucional, tanto com o Estado, né, quanto aqui diretamente com vocês, os municípios. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, a participação de todos vocês, e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? Então, boa tarde, muito obrigada. Então, caminhando um pouquinho, então, para essa finalização, eu quero agradecer também a todos, quero colocar que, mais do que que o programa ele não se restringe, ele não fecha na avaliação externa. Então, a avaliação externa vai ser uma possibilidade, né, um momento de se coletar várias informações que irão retornar para a equipe e gestão
para que se faça uma reflexão em cima desse material, em cima desse conteúdo. E o programa, ele dá seguimento, ele não para por aí. Então, a importância da avaliação externa é justamente trazer elementos para que essa equipe possa parar um pouco e refletir no seu processo de trabalho. Tá? Eu agradeço a todos, desejamos um bom trabalho, nós continuamos com vocês, nos disponibilizando para qualquer diálogo, para uma conversa por telefone, por e-mail, e mesmo aqui lá na Secretaria de Saúde, a gente se coloca à disposição para qualquer município que venha, né, até nós, para a gente conversar um pouco sobre o programa, sobre o AMAC. Muito obrigada, boa tarde, eu vou passar para a Mirelle. Gente, então, eu gostaria de encerrar, né, a webconferência. Eu digitei no site, sim, quem está falando aqui, quem falou foi a Silvia, agora é a Mirelle. Eu digitei aqui no site, aos municípios participantes, o pessoal do núcleo do Telesaúde está solicitando que vocês repassem o nome dos participantes, formação, se enfermeiro, se agente, se médico, se cirurgião dentista, e não esquecer de identificar o município. Então, vocês vão fazer uma tabelinha com essas informações, informar quem participou do Telesaúde hoje, né, nessa webconferência, participou da webconferência pelo Telesaúde no dia de hoje, e não esquecer de informar aos municípios. O e-mail que vocês deverão enviar esses dados é o telesaude, com 2 S, .to@uft.edu.br, mas está escrito no chat. Obrigada. Só mais uma coisa, que a Silvia, a gente chegou aqui 1h30, né, para dar certo e tal, a metodologia aqui, né, para nós entrarmos em contato com vocês, foi a primeira, né, e a gente estava muito ansioso para ver vocês, para falar, para ouvir o que vocês têm a dizer sobre o programa, como que está sendo aí no município, né. Infelizmente, isso não foi possível dessa vez, mas nós esperamos que as próximas vezes a gente consiga escutar vocês, ouvir mais vocês, tá? Não só ouvir mesmo a vozinha de vocês, para a gente saber, né, conversar um pouco mais de perto, tá? Obrigada, boa tarde a todos, e então a gente dá por encerrado essa webconferência, né, de hoje. Passar o telefone, todos... tá, os telefones estão no slide, tá, gente? Mas já é do conhecimento de todos os telefones lá da secretaria. Obrigada mais uma vez.